Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje é dia 29 de outubro de 2020, eu estou no site aqui dw.com para dividir uma informação com vocês. Eu acredito que alguns de vocês já sabem, né, do movimento conspiratório que foi batizado aí pela imprensa de QAnon, porque foi compartilhado aí em vários protestos, né, digamos assim, vários movimentos que tem um lado voltado para o nazismo, como mostra aqui nesta fotografia, tá? Fotografia que foi postada no site dw.com. Como mostra essa fotografia, nós estamos vendo aqui uma bandeira antiga, essa bandeira do antigo Império Germânico, né, com uma águia. Ela tem laços voltados para o nazismo e a letra Q simbolicamente representa o número 17. Então nós temos aí vários movimentos pelo mundo todo. Existe uma preocupação muito severa, certo? Bem séria, em cima dessas teorias e de canais que promovem essas teorias da conspiração, distorcem fatos, né? Pegam meias verdades e transformam essas meias verdades nas suas mentiras e acabam enganando as pessoas. Só que para isso tem uma base, certo? E no decorrer do tempo, conforme você for acompanhando os vídeos aqui no canal, eu vou começar a mesclar o gênesis, ou seja, a origem, a base de todas essas teorias da conspiração que hoje é motivo de preocupação de toda a comunidade global, ok? Então é preciso prestar muita atenção nesses movimentos, né? 1, 2, 3, 10, 20, não são mais de movimentos conspiratórios. Aonde elas surgem, de que forma elas surgem, eu não sei. Eu acredito que elas são alimentadas através da Deep Web, certo? Ali existem profissionais, existem professores que alimentam outras pessoas e que acabam compartilhando essas teorias sérias e preocupantes de conspiração global, principalmente em cima de países que estão alinhados com a democracia, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, Brasil, Austrália, Inglaterra, enfim, todos os países que nós conhecemos, a França, né, outro exemplo aqui, estão na rota de contaminação para que esses teóricos da conspiração acabem promovendo este caos, certo? Um caos severo, e a maioria desses movimentos, percebam que eles têm um lado voltado para o nazismo, certo? Então a imprensa rotulou, né, de forma acertada, só que ela não tem um conhecimento aprofundado, e é por isso que eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sino, vá lá em todas, ative o sino em todas, para que você receba todos os vídeos que eu irei postar no canal, principalmente em relação a QAnon, a QAnon, né, como é chamada aí na imprensa global e na imprensa nacional também. O que vem do movimento dessa conspiração, e Anon é de anônimos. Elas não acontecem por acaso. Elas são sincronizadas, como eu disse para vocês, estou dizendo, elas são alimentadas por profissionais que têm essa base, né, que tem esse gênesis de promover essas teorias da conspiração. E informo para vocês que elas surgiram lá na Rússia czarista, certo? Nos próximos vídeos eu vou mostrar a base para vocês e mostrar também que atualmente eles não usam mais essa base, eles modernizaram essa base de promover essas teorias da conspiração que foi criada pela Rússia czarista, certo? Lá no final de 1890, muito próximo do ano de 1900, e que posteriormente essas ideias, né, essa ideologia, ela alimentou e favoreceu o crescimento do nazismo na Alemanha, né, e quase ganhou toda a Europa na Segunda Guerra Mundial. Não foi uma ideia, não foi uma ideologia que surgiu assim do nada, tá? Como eu disse para vocês,
E os fatos mostram que demorou mais de 30 anos, né, para acontecer o que aconteceu na Alemanha nazista. Então foram ideias, é claro que hoje, numa era muito mais moderna, numa situação onde as informações chegam às pessoas com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, certo? As coisas, a tendência desse caos, a tendência desses movimentos que estão baseados em falsificação de ideias, em falsificação, né, de documentos, na falsificação de situações, promovendo essas situações no YouTube, inclusive, né, desenvolvendo ideias relacionando essas ideologias com Deus, com Jesus Cristo, voltando essas ideologias para Deus, para conquistar adeptos, né, e promover o caos que já está sendo promovido há vários anos. Então o YouTube, assim também como o Facebook e o Twitter, né, eles vão coibir esse movimento conspiratório que foi batizado de QAnon americano, que alega existência de rede de satanistas pedófilos. Muitos adeptos são apoiadores de Trump. Voltando aqui para a imagem, a letra Q. A letra Q, ela simboliza que número? O 17. E nós temos um elemento aqui no Brasil, que atualmente é presidente da República, né, que foi eleito aí com base no número 17. Então este que alimenta o movimento, esse grande movimento de teoria da conspiração, né, que tem um lado voltado para o nazismo, ele representa o número 17. E notem que tanto o Bolsonaro quanto o Trump, eles andam juntos, né? Eles têm a mesma ideologia, eles têm a mesma filosofia. E aí quando a gente para um pouco para analisar algumas declarações do Bolsonaro em relação aos Estados Unidos, né? Você já deve ter ouvido durante a sua campanha e depois que ele foi eleito presidente, que ele apoiava os Estados Unidos. Mas agora, diante das eleições americanas, né, que com certeza Donald Trump vai perder as eleições por motivos óbvios, né, exatamente por esses motivos, aonde uma sociedade negacionista, uma sociedade de teóricos da conspiração está circulando as ideias, né, e com o apoio do Donald Trump, vai perder as eleições justamente por causa dessas ideias de teorias da conspiração que não são verdadeiras e que estão minando a democracia não só dos Estados Unidos, mas também como do Brasil e outras democracias. Então nota-se muito claramente que a declaração do Bolsonaro, quando se refere a apoiar os Estados Unidos, ele não está apoiando os Estados Unidos, está apoiando, está, digamos assim, de namoro, né? Os dois estão de namoro porque um apoia a ideia do outro. Digamos que eles têm uma ideia em comum de apoiar a mesma ideia, a mesma ideologia. Informações de que Biden, né, tem grande probabilidade de ser presidente, o novo presidente dos Estados Unidos a partir do ano que vem, o Bolsonaro já recua e não apoia mais os Estados Unidos. Esta atitude do Bolsonaro e de algumas atitudes de Trump, a gente alimenta a ideia de que eles têm a mesma ideia, né? E esses grupos que os apoiam, aqui no Brasil também, pessoal. Se vocês buscarem fatos aí, inclusive dentro do próprio governo do Bolsonaro, no começo deste ano, por exemplo, teve um elemento aí que estava dentro do governo Bolsonaro que fez declarações, fez um plágio, né, de uma declaração de um ex-membro lá do governo nazista. Ele copiou e publicou nas redes. Ok, pessoal? Então o YouTube, assim como o Twitter e o Facebook, a partir do dia 15/10, como informa aqui no site do dw.com, que adotou, né, porque hoje já é dia 29 de outubro, já em novembro, ele adotou novas medidas contra QAnon e outras teorias de conspiração sem fundamento, capazes
de gerar violência no mundo real. Eu já fiz várias denúncias aqui no YouTube. Ainda bem que o YouTube ele enxergou essa situação, deveria ter enxergado mais lá no passado, né? Inclusive com as teorias da Terra plana. A gente sabe que é uma grande mentira e que dentro da promoção dessa teoria da Terra plana existem outras teorias, como o movimento anti-vacina, que é altamente prejudicial para a sociedade. E nós vemos aí o Bolsonaro, né, fazer declarações que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória. Ou seja, se a gente parar para alinhar a ideia do Bolsonaro em relação a não tornar a vacinação contra a Covid não obrigatória, a gente tem um mesmo alinhamento, né, com esses teóricos da conspiração da Terra plana, que tanto pregam não só o movimento da Terra plana, né? E falo para vocês, esse movimento da Terra plana, ele está envolvido neste grandioso esquema de teoria da conspiração, que falo para vocês, são mais de 530 teorias da conspiração que foram estudadas com muito tempo de antecedência e tem essa mesma base, que é um livro antissemita que foi criado pela polícia secreta czarista na antiga União Soviética e que hoje ela foi modernizada através de um jogo, tá? Brevemente eu vou aos poucos mostrando isso para vocês, porque não é fácil, tá? É uma situação muito complexa, uma situação grandiosa, extremamente perigosa, que as pessoas precisam ser sensatas, tá? Principalmente aqui na internet, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Por isso que é importante as pessoas checarem os fatos e acreditar na grande imprensa. Confiem nos meios de comunicação, porque eles estão trabalhando corretamente, estão empenhados em propagar as verdadeiras informações para o povo, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Itália. A imprensa tem um papel importante, principalmente nesse caso de QAnon, onde essas teorias, esses teóricos serão desmascarados e eles vão utilizar do argumento, né? Claro, isso já foi criado no passado, uma rotulação de que a grande imprensa, ou seja, de que toda a mídia trabalha para os comunistas, né? Que toda a mídia é comunista, que toda a imprensa é da esquerda, e isso já foi claramente de forma proposital uma ideologia criada por esses teóricos da conspiração, porque eles sabiam que chegaria um momento que principalmente a grande mídia iria combater, né, e vai mostrar a verdade desses teóricos da conspiração, combater esses teóricos da conspiração, e quando chegasse esse momento, eles usariam e estão usando e vão usar do argumento de que todos eles são de esquerda. Notem, né, que é o mesmo tipo de argumentação adotada pelo nazismo. O mesmo tipo de argumentação adotada por Adolf Hitler, que era rodeado por dezenas e dezenas, né, centenas de pessoas, onde ele propagava um discurso anticomunista, um discurso marxista. Ora pessoal, os Estados Unidos não vive uma invasão de marxismo, não existe uma invasão de comunismo nos Estados Unidos, assim também como no Brasil. Então foi criada, dá para perceber claramente que foi criada uma rotulação com base em comunismo, com base em marxismo, para que isso fosse alimentado constantemente para qualquer entidade ou qualquer pessoa que fosse e está desmascarando esses teóricos, essas teorias da conspiração. Então eu falo para vocês uma coisa muito importante: é necessário procurar pela verdade. E a imprensa, a grande mídia, de forma geral, ela está extremamente empenhada em mostrar a verdade dos fatos, principalmente com estes atos perigosos e severos promovidos por essas teorias conspiradores, certo? Teóricos, perigosos e conspiradores que vão
continuar forjando mentiras e mais mentiras, e ainda o mais perigoso, usando Deus, usando o nome de Deus, usando Jesus Cristo, usando a religião, certo? Usando a Bíblia para enganar principalmente as pessoas que têm a sua crença na sua religião, um Deus que segue, alguma coisa assim nesse sentido. Então é preciso tomar muito cuidado e procurar pela verdade, porque existem muitos mentirosos e que não se preocupam em mostrar a cara, tá? Outra coisa importante, esse pessoal não se preocupa em mostrar a cara para contar as suas mentiras, para promoverem as suas mentiras voltadas às teorias da conspiração. Eu falo isso, eu falo que eu tenho muito conhecimento em várias teorias, porque eu já fui enganado por vários desses teóricos. Algumas ideias, algumas teorias me convenceram em uma determinada época, e depois, claro, a gente vai procurar as informações, as verdadeiras informações às vezes chegam até você e você acaba enxergando, como foi o meu caso, que existe uma rede gigantesca por trás dessas grandiosas teorias da conspiração que está enganando muita gente. Então eu falo para vocês, eu fui um enganado, hoje estou no caminho da verdade, estou tentando aqui no YouTube mostrar a verdade dessas teorias da conspiração, que não são poucas, e falo para vocês, a mídia está empenhada e ela está mostrando a verdade com relação a esses teóricos da conspiração. Então eu espero de verdade e recomendo que o YouTube, o Facebook, o Twitter e principalmente o WhatsApp tomem medidas sérias e severas contra essas teorias da conspiração. Recomendo até que o YouTube e todas essas plataformas e qualquer outra plataforma de rede social, que trabalha nessa linha, montem grupos especializados para combater a situação. E repito, isso não é uma situação pequena, isso é uma situação que já alcançou vários patamares da sociedade e é extremamente perigoso, é altamente nocivo para a cabeça das pessoas. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e se inscreva no canal, tá? Ative aí o sininho, vá lá em todas, ative o sino para vocês receberem mais informações a respeito dessa grandiosa e perigosa teoria da conspiração que foi batizada pela mídia de QAnon.